Igor Vissoto, Jornal Sentinela do Oeste, conversando com a secretária de Educação de Palma-Sola, Rosa de Lara Vargas, a respeito da eleição dos diretores das escolas municipais aqui de Palma-Sola. Rosa, nós temos quantas escolas municipais que terão eleição nos próximos meses aí? 8 escolas, porque a gente coloca escolas como educação infantil e anos iniciais. Então, terá eleição nas creches, nos prés e nas escolas. A eleição será de que efetivamente? Apenas do diretor e vice-diretor? Hoje nós temos, são 2 diretores por escola, correto? Não. Nós temos numa creche 2, no Menino Deus 2 e na Libório 2. Na verdade, a gente tem o orientador e o diretor, né? Agora, para eleições, nós teremos, provavelmente, nas creches é só um diretor, todas as creches, e no pré, um diretor. O único que terão 2 diretores será o Libório. Com a eleição, muda o número de diretores que nós passaremos a ter nas escolas ou continua o mesmo? Continua o mesmo. Em questão de direção, continua o mesmo número, só tem 8 oportunidades. Por exemplo, a escola do Azaleia, ela tem 2 diretores. Um diretor. Um diretor, ok. E os assistentes continuarão sendo nomeados pela Secretaria de Educação? Sim, a intenção é que a gente consiga, por exemplo, nós temos vagas no plano de carreira de orientador educacional e supervisor educacional. Aí a gente pensa, né, para não deixar as crianças sozinhas, em 20 horas desse período, para esse orientador, né, em horários assim que possa ser alternados com o diretor. Qual é a previsão da realização destas eleições? Olha, nós temos ainda bastante trabalho pela frente, mas o pontapé inicial já foi dado, que foi organizar a lei juntamente com o jurídico, a administração, para ser encaminhada à Câmara de Vereadores aí, acho que até sexta-feira, calculo que sim. Então, na próxima semana, segunda-feira, esse projeto de lei deve estar Provavelmente que sim. Com os vereadores. Uma vez aprovado, segundo o que eu já conversei com o Pablo, vocês têm aproximadamente 90 dias para realizar o processo eleitoral da escolha, né? Sim. Okay. Aí a eleição democrática, né? Teremos votos de pais, alunos de 5º ano em diante e professores, funcionários da escola. Então terão 3 urnas, né? Para que se possa votar nos anos iniciais. E na creche terão 2 urnas, né? Tá, vamos por partes. Primeiro, como vai ser o processo? Quem tem direito a votar? Ok. Pais, né? Mães. Um pai, um integrante de cada núcleo familiar? Não, ou o pai e a mãe podem votar? Os 2 terão o exercício de votar, terão o direito a voto. O direito a voto. Ok, não é obrigado, mas pode ir lá e pode votar. Mas a gente gostaria muito que as pessoas colaborassem, porque isso vai validar o trabalho de quem está ou de quem virá. Acho que valida, né? Porque já tivemos outros diretores também que poderão. Ok, e esse processo vai ser simples? Assim, por exemplo, eu sou pai de alunos em 2 escolas. Chegando na escola vai ter uma urna, a qualquer momento eu posso chegar lá, vou ver a nominata e faço o meu voto? Tem que ter a nominata, que você é pai do fulano que frequenta aquela escola, porque a gente gostaria de fazer num dia único, todas as escolas. Então, de repente, você tem que ir em 2 escolas votar. E em outra escola, de repente, até você faz parte do conselho escolar ou na mesma escola, né? Então, isso também, né? Daí vai te dar. Tanto o pai como a mãe tem mais poder de voto. Aí os funcionários da escola e depois os alunos, porque os nossos alunos são de 5º ano, então não dá para se dizer assim, para discernir tanto assim, né? Okay. Então é uma regra. Tá, aí nas pré-escolas os pais votam, os professores votam. Isso. A partir do 5º ano, aí estamos falando do Libório aqui. Do Libório, okay. Linha Brasil e Palmares. Libório, Linha Brasil e Palmares. Os alunos também poderão votar? Terão direito a voto, os do 5º ano. E quais são os pré-requisitos para que um professor da rede municipal possa se candidatar a essas vagas? O primeiro requisito é ter 5 anos de efetividade. O segundo requisito é estar há 2 anos naquela escola onde ele vai concorrer. Por que 2 anos? Porque é o mínimo necessário para que conheça aquela realidade, aquela comunidade escolar, enfim, né? E o terceiro requisito, que eu acho que é o mais importante, que para que ele possa concorrer, tem que ser escolhido o seu plano de gestão.
Porque não é assim chegar e dizer eu vou ser diretor, eu tenho que construir um plano onde consta os meus objetivos, as minhas metas para aquela escola, onde eu vou buscar esse cumprimento de metas. Para ficar claro aqui, Rosa, para quem não é da rede escolar, o que é um plano de gestão? Ele tem que apresentar um plano de gestão ou ele tem que ter um curso que o habilite tecnicamente a fazer a exercer esta função? As duas coisas, Igor, porque primeiro, ali para início que te falo, questão de ter 5 anos de efetivo, 2 anos naquela escola, exercendo atividade naquela escola, depois o plano de gestão. Então, vamos dizer assim que seria o 4º requisito, é você estar cursando ou ter uma matrícula, pelo menos, do curso de pós-graduação em gestão escolar. Por que a gente está pedindo isso? Porque de repente alguém não tem a menor noção, né, e gostaria de fazer, então dá tempo para se preparar até a posse. Então, na posse, a gente vai exigir o certificado de pós-graduação. Hoje tem universidades fazendo em 6 meses, 3 meses, 4 meses. Não vamos sacanear ninguém esperando, até porque a gente acredita que essa posse vai acontecer lá em dezembro, porque como é escolha de vagas dos professores, daria demissão para alguns, se sair algum diretor agora. Então, daria assim perdas para o aluno e para a escola. Efetivamente, teríamos novos diretores a partir de 2023. Exatamente. Do ano letivo de 2023, é isso? Essa é a nossa ideia. Porém, a gente não sabe também, a gente não vai ser notificado pelo Ministério Público, caso não haja outra situação. Falando nessa notificação, secretária Rosa, de longa data, o Ministério Público orienta que vários municípios realizem processo eleitoral diante dessa função de diretores. Anchieta, aqui na região, foi um dos primeiros municípios, alguns anos atrás, que já promoveu isso. Vocês, que eu entendo que isso foi um grande ganho para a carreira dos professores de Palma-Sola, fizeram um plano de cargos e salários, ainda em que ano, secretária? Foi 2017. Em 2017. 2017. Lá no plano de cargos e salário de vocês, consta a eleição de diretores na rede municipal, correto? Não, ele constava critérios para ser diretor, mas ainda não constava a eleição. A eleição tinha um prazo ainda no plano municipal de educação de 2 anos. Mas acabou que foi passando e aqueles critérios. Agora, o ano passado, quero dizer, esse ano de 2022, a promotoria analisou o nosso plano e não concordou com os nossos critérios. Quais eram os nossos critérios para a escolha de um diretor? Era também que tivesse uma bagagem, né, enquanto diretor, que tivesse pós-graduação na área e formação na área também, né? Por exemplo, pedagogo pode ser diretor. Educação física, assim, ele pode ser diretor, pelo menos ele tem que ter uma pós. Então, agora, vamos colocar assim, o professor, se tivesse 5 anos de trabalho de inglês, de arte, de educação física, ou de pedagogo, de 1º ao 5º, ou de educação infantil, ele pode concorrer, desde que atenda aqueles critérios de estar cursando ou, né, no final, apresentar o certificado. Posso entender aqui, enquanto pai, enquanto munícipe, que o regramento que vocês haviam proposto, ele era mais restritivo, exigia mais daquele profissional que viesse a buscar essa vaga. Exatamente. O Ministério Público não gostou dessas restrições, ele quer que essa eleição seja mais ampla, é isso? Mais ampla. É claro que há muitas discussões também, sabe? Até tem uma normativa ali que diz que isso é discricionalidade do prefeito, que é um cargo de confiança do prefeito e não deveria haver eleição. Isso, secretária, vai trazer benefícios para a comunidade? Vai trazer benefícios para a melhoria de toda a gestão educacional do município? Igor, existe uma situação assim bem pontual. Bem pontual mesmo. O diretor vai assumir muito mais responsabilidade que o secretário hoje em dia. Porque tudo que acontece na escola, quem responde sou eu. Você enquanto secretária meu cargo hoje? Enquanto secretária. Ok. E o prefeito, claro, né? Mas a partir da eleição, o diretor, ele tem uma responsabilidade muito maior. Então, ele não é mais só um coadjuvante.
ele vai ser um responsável legal daquela escola, com os recursos de promoção, recursos do PDDE e outros recursos. Então ele tem assim na sua mão uma grande responsabilidade. Digamos assim, que ele tira bastante de mim enquanto secretária e vai trazer para ele. Então é um cargo que exige bastante trabalho e bastante responsabilidade. E uma vez eleito, esse diretor exerce essa função durante quanto tempo? 4 anos. Esse primeiro momento, essa primeira gestão talvez não seja de 4 anos, porque ele é para ser assim em ano ímpar, por isso a posse é ímpar, né? A gente tá aí, né? E, obviamente não coincidir com o ano de eleição do município. Exatamente, e nem do estado. E nem do estado. Uhum. Então é ímpar e é 4 anos. Ok. Tu me fala sobre isto, mas eu te pergunto, reforço a pergunta. Isto deve trazer melhorias para a educação do nosso município? Com certeza, porque aí não será só o pensamento da secretária, apesar de a gente conversar sobre as atividades, atitudes, o professor, a escola terá a liberdade, digamos, vai fazer um projeto via deputado A, B ou C, ela tem essa autonomia enquanto direção, ela tem a autonomia de buscar recursos para a sua escola. Secretária Rosa, é muito provável que os diretores que nós já temos hoje na escola venham a pleitear esta vaga agora que ela passa a ser eletiva. Na tua perspectiva e experiência, tu imagina que nós teremos uma mudança percentualmente de quanto do quadro desses diretores? Olha, eu hoje, assim, eu diria que pode acontecer, porque também temos bastante ex-diretores, né, que têm tanta experiência quanto os atuais, né, eram tão competentes quanto são os de agora. Eu acho que pode acontecer em 30%, eu penso. Até 30%, tu imagina que 30% do quadro deve mudar? É o que eu imagino, né? Porém, não posso, né? Sim, não sim. Passei por esse percurso ainda, apesar de, quando eu trabalhava numa escola aí de Anchieta, eu participei de todo o processo eletivo de direção, né? E ela permaneceu, e foi só sim ou não. Então, se tiver só uma chapa, será sim ou não, né? E se houver mais que uma chapa, então será. Será o processo de eleição? Processo. Mas sim ou não, igual, com urna, voto secreto, tudo como manda o figurino. Ok, então, nos próximos dias o projeto entra na Câmara de Vereadores, passa pela eleição dos vereadores, aprovado o processo de eleição em até 90 dias, e de fato os eleitos tomarão posse no final desse ano. Esse é um planejamento assim nosso, né? Não sabemos ainda se vamos poder concretizar. E paralelo a isso, Igor, nós faremos a eleição dos conselhos escolares. Então, tem que ter também, paritariamente, o representante do aluno, o representante dos pais, o representante dos professores e representante, enfim, da comunidade escolar. O que são os conselhos escolares? Nós não temos hoje já as APPs nas escolas? Seria semelhante à APP, só que ele é um conselho, ele tem muito mais poder que uma APP. Por exemplo, ele é... Mas aí vão ser extintas as APPs? Não. Ok, e vai ser um conselho por escola ou não? Por escola. Ele é consultivo, deliberativo e fiscalizador. Digamos assim, esse conselho ele tem o poder até de, digamos, organizar meios, formas de demitir um professor, por exemplo. Nesse momento, vocês foram motivados pelo Ministério Público para realizar o processo de eleição, correto? Na verdade, sim. Primeiro que o ano passado então eles pediram, né, o nosso plano de carreira. Nós enviamos o plano de carreira e eles analisaram, inclusive tinha a meta 1, que era a educação infantil, foi tudo aprovado, tava as nossas metas de IDEB também, estamos acima da média de Santa Catarina, acima da média do Brasil. Então, não está excelente, mas não está ruim. Ok. Né? Estamos acima da média, enquanto município. Secretária Rosa, até há pouco tempo, os diretores da rede estadual de Santa Catarina ganhavam 80% de gratificação para exercer a função do diretor. Hoje não é exatamente isso, mas é um valor bem significativo. No município, uma vez que nós temos a eleição dos diretores aqui, os nossos professores vão ganhar quanto por cento a mais sobre o seu salário? 20%, tanto o diretor como o diretor adjunto. E depois os demais, digamos assim, auxiliares, orientador, supervisor,
Algumas situações o coordenador pedagógico é 20% e o orientador é 10%. Ok. Mas esse não é eletivo, né? Eu tô falando em termos gerais. Tá certo, então. Obrigado, secretário.